pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma aula sobre ligações químicas. Já vimos sobre a ligação iônica e o tema de hoje será a ligação covalente, que é um pouquinho mais trabalhosa, mas nós vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem. Então, antes da gente começar a falar da ligação covalente, vamos lembrar que ela vai seguir a regra do octeto, onde todos os elementos querem ter 8 elétrons para ser estável como um gás nobre. Aqui nós vamos ter uma exceção, que se refere ao gás hélio. O gás hélio está na família 8A dos gases nobres, porém ele só apresenta uma camada de valência. E na primeira camada, que é a camada K, só cabem 2 elétrons. Então ele é um gás estável também com apenas 2 elétrons. E o elemento hidrogênio vai seguir essa mesma regra. O hidrogênio, por ter apenas uma camada, também vai se estabilizar com apenas 2 elétrons. Então, o átomo de hidrogênio, apesar de estar na família 1A, ele sempre vai ganhar um elétron. As ligações covalentes, elas vão se dividir em duas partes. Os sólidos covalentes, que são aqueles que têm ligações covalentes entre átomos de elementos, como é o caso, por exemplo, do grafite. O grafite é o elemento carbono, então os átomos de carbono estão ligados na estrutura do grafite, por isso que ele é um sólido covalente. Os sólidos covalentes, em geral, vão ter temperaturas de ebulição bastante elevadas. E nós temos também os covalentes moleculares, que são compostos que também têm ligação covalente, mas essa ligação covalente vai estar em moléculas, como é o caso, por exemplo, da molécula da água, que é H2O. As características da ligação covalente são: ela ocorre apenas entre ametais, então ela vai compreender os elementos que estão na família 14 ou 4A até a família 17 ou 7A. Então são apenas ametais, então são todos os elementos que precisam ganhar elétrons. Como nesse tipo de ligação os elementos precisam ganhar elétrons, não tem como um doar para o outro, como ocorria na ligação iônica. Então nós falamos que aqui vai haver um compartilhamento de elétrons. Então os elementos vão ter elétrons em comum entre si. Cada par de elétron que vai ser compartilhado, um de cada elemento, vai corresponder ao que nós chamamos de ligação química. As ligações covalentes, elas podem ser de 3 formas. Elas podem ser ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. E a classificação da ligação está relacionada com a quantidade de par de elétrons que são compartilhados. Então, se nós tivermos apenas o compartilhamento de um par de elétrons, nós vamos formar o que chamamos de ligação simples. A ligação simples, ela pode também ser representada pela letra grega sigma. Se entre 2 elementos houver o compartilhamento de 2 pares de elétrons, nós vamos falar que formamos uma ligação dupla. A ligação dupla, ela é composta por uma ligação sigma, que seria a ligação simples, e a segunda ligação é chamada de pi. E, por último, a ligação máxima, que é a tripla, é o compartilhamento de 3 pares de elétrons entre 2 elementos, que é o que chamamos de ligação tripla. Na ligação tripla, nós teremos uma ligação sigma e as duas seguintes são classificadas como ligação pi. Aqui nós temos um quadro mostrando os exemplos das ligações que podem acontecer. Então, por exemplo, família 4A. O elemento mais comum da família 4A é o carbono. Por ele ter 4 elétrons na camada de valência dele, ele precisa ganhar 4 para ficar com 8 elétrons. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. De que forma essas ligações podem ser? Podem ser 2 ligações duplas, podem ser as 4 ligações simples, pode ser uma ligação dupla e 2 simples, ou uma ligação tripla e uma simples. Tudo vai depender com qual elemento o carbono irá se ligar. Da família 5A, os 2 elementos mais comuns serão o nitrogênio e o fósforo. Por terem 5 elétrons na camada de valência, eles vão ganhar 3. Quando ganham 3, eles vão completar o octeto. Então, a ligação pode ser uma dupla e uma simples, as 3 ligações simples, ou apenas uma ligação tripla com outro elemento. Da família 6A, nós teremos como elementos principais o oxigênio e o enxofre.
eles têm 6 elétrons na camada de valência, então eles ganham 2 para estabelecer 8 elétrons. Portanto, eles farão 2 ligações, que podem ser as 2 ligações simples ou apenas uma ligação dupla. Da família 7A, nós teremos como representantes o cloro, o bromo, o iodo e o flúor, que apresentam 7 elétrons na camada de valência, portanto, irão fazer uma ligação. Então, eles terão apenas um tracinho. Lembrando que cada traço indica uma ligação química. E, por fim, o hidrogênio, que apesar de estar na família 1A, que é a família de metais, ele comporta-se como ametal por ser gasoso. Então, ele vai ganhar sempre um elétron para estabilizar com 2. Então, ele vai fazer uma ligação apenas, então ele vai ter apenas um traço. Vamos fazer alguns exemplos para entender melhor. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer vai ser a ligação entre o elemento hidrogênio e o elemento cloro. O primeiro passo nesse começo é nós estabelecermos quantas ligações cada um desses elementos faz. Então, o hidrogênio está na família 1 ou 1A, portanto, tem um elétron em sua camada de valência. Então, ele vai ganhar um elétron, o que significa que ele vai fazer uma ligação. Então, ele vai ter apenas um traço. O cloro está na família 7A ou 17, portanto, possui 7 elétrons na camada de valência. Para estabilizar com 8, ele precisa de apenas mais um. Então, o cloro ganha um elétron, portanto, fará uma ligação química também. Então, vamos escrever a fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis. Nós colocamos aqui o hidrogênio com apenas um elétron e o cloro com seus 7 elétrons na camada de valência. Como cada um deles precisa de uma ligação, nós vamos fazer um compartilhamento de elétrons. Então, nós vamos englobar os elétrons. Ao mesmo tempo que o elétron, nesse caso cor-de-rosa, pertence ao hidrogênio, ele também pertence ao cloro. E o elétron do cloro pertence ao cloro e ao hidrogênio, ao mesmo tempo. Se nós fizermos a contagem, o hidrogênio fica com 2 elétrons, que é o que ele pega emprestado do cloro. E o cloro terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º elétron é o que ele pega emprestado do hidrogênio. Portanto, os 2 elementos estão estáveis. Caso um dos elementos não tivesse estável, nós teríamos que desenhar mais elementos, ou hidrogênio ou cloro. A novidade da ligação covalente é que nós temos, além da fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, que ela nos mostra o tipo de ligação que foi estabelecida entre cada elemento. Como no caso, o hidrogênio e o cloro fizeram apenas uma ligação, compartilharam somente um par de elétrons, então eles terão entre si uma ligação simples, que é representada por um único traço. E por fim, nós temos a fórmula molecular também, que indica qual é a substância formada. Aqui a regra geralmente vai ser: o elemento que tem menor família virá primeiro e depois virá o que tem maior família. O que tem menor família é o menos eletronegativo, então é o que atrai o elétron com menos intensidade. E o que tem maior família é o mais eletronegativo, então ele vai atrair o elétron com mais intensidade. Nesse caso, a fórmula vai ficar HCl. Não temos números na parte de baixo, porque nós usamos apenas um átomo de cada elemento. Vamos fazer mais um exemplo. Agora o nosso exemplo vai ser entre o carbono e o oxigênio. Então, o carbono encontra-se na família 14 ou 4A, portanto, ele terá 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa receber mais 4 para estabilizar com 8. Então, ele vai ganhar 4 elétrons, o que significa que ele fará 4 ligações. Por fazer 4 ligações, aqui nós poderemos ter ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Já o oxigênio está na família 16 ou 6A. Portanto, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. Então, ele ganhará 2 elétrons para estabilizar com 8, o que significa que ele fará 2 ligações, que podem ser 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Então, vamos escrever aqui a fórmula. Se nós pensarmos apenas em um átomo de carbono e um oxigênio, nós teremos o oxigênio com 6 elétrons e o carbono com 4. Se nós tivermos apenas um C e um O, eles podem fazer o compartilhamento de até 2 elétrons. Então, nós teríamos aqui
o compartilhamento de 2 pares de elétrons, e aí nós teríamos o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, contando com os 2 do carbono que ele pega emprestado. Porém, o nosso carbono teria apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, se eu usasse apenas um oxigênio, o carbono teria apenas 6 elétrons, não estaria estável. Então, faltariam 2 elétrons para ele. Portanto, nós vamos desenhar mais um oxigênio. Se ele já tinha 6 elétrons, agora ele vai ter mais 2 que ele vai pegar emprestado do outro oxigênio. Enquanto isso, o oxigênio possuirá 8 elétrons. A ligação só vai terminar quando todos os elementos estiverem estáveis. Geralmente, nos exercícios de ligação covalente, nós recebemos a fórmula molecular pronta e aí nós temos que fazer as ligações entre os elementos, encaixando a quantidade total de átomos necessária e a quantidade de ligações entre cada um. Nesse caso, 2 pares de elétrons foram compartilhados entre o carbono e o oxigênio. Portanto, nós teremos 2 traços, o que indica que formou ligação dupla. Então, nós teremos 2 traços com um oxigênio e mais uma ligação dupla com o outro oxigênio. Por fim, a fórmula molecular dessa molécula vai ser CO2. Foi usado apenas um carbono e para cada carbono, 2 oxigênios. E aí, agora vamos fazer o nosso último exemplo. Agora, nossa molécula vai ser formada entre hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, nós vamos fazer um levantamento dos 3 elementos. São 3 elementos diferentes. O hidrogênio, como nós já vimos, família 1A, possui um elétron na camada de valência, então vai ganhar um elétron e vai fazer uma ligação. O carbono, família 14 ou 4A, vai ter 4 elétrons na camada de valência, ganha 4 elétrons, portanto fará 4 ligações. E por fim, o nitrogênio, família 15 ou 5A, possui 5 elétrons na camada de valência, então para ficar com 8, ele vai ganhar 3 elétrons, portanto fará 3 ligações. Quando nós temos moléculas com vários átomos, para facilitar, o comum é fazermos primeiro o elemento que tem que fazer mais ligações. Então, nós vamos começar com o carbono. Então, o carbono possui 4 elétrons na sua estrutura. Depois do carbono, o próximo elemento é o nitrogênio, que faz 3 ligações. Então, nós vamos ligar o nitrogênio com 5 elétrons em sua camada de valência. Vamos fazer uma ligação com o carbono. E aí, vamos ligar o H. O H vai ligar no carbono também. Se nós pensarmos apenas na ligação simples entre carbono e nitrogênio, nós teríamos para o hidrogênio 2 ligações, então o hidrogênio está estável, e o carbono teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons apenas. Faltariam 2 elétrons para ele. Assim como o nitrogênio teria 5 elétrons com mais 1 do carbono, 6. Como não existe mais elementos para a gente colocar e ainda faltam ligações para o C e para o N, então nós vamos fazer mais 2 ligações entre o C e o N, formando a ligação tripla. Se nós fizermos a contagem, o nitrogênio terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o carbono também terá 8 elétrons. Então, aqui haverá a formação de uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio. Vamos ver como é que fica a fórmula estrutural. Um par de elétron compartilhado entre o H e o C, portanto é uma ligação simples, e 3 pares de elétrons compartilhados entre o C e o N. Portanto, nós teremos uma ligação tripla. E aí, para encerrar, a nossa fórmula molecular. Nós teremos o elemento com menor família, que é o menos eletronegativo, que é o H primeiro, seguido do C, e por fim o N, HCN. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima e bons estudos!